Sou a Célia, tenho 58 anos, tenho 2 filhos. E na época eu fiquei com depressão antes e depois do parto. Comecei com 4 meses. Mal eu fazia alimento para eu comer. Me alimentava mal, sabe? Não tinha nem vontade de levantar para cuidar de mim. Achava que eu não ia dar conta de cuidar. Não tinha apoio de ninguém porque eu era sozinha, eu e meu marido. Meu marido trabalhava, fazia faculdade. Minha mãe morava muito longe, em outra cidade. Eu melhorei depois que eu fui para casa da minha mãe. Depois de, assim, mesmo um ano depois, aí eu comecei a melhorar. Então tem que ter sempre apoio, né, dos familiares. Seu marido não pode, mas a mãe, a avó, né? Logo em seguida engravidei do outro. Também foi a mesma coisa, a depressão antes do parto e depois. A gente não percebe, só você não pensa, é um vazio. Você fica assim, é um vazio na sua cabeça, você não tem esperança, você não vê coisas alegres assim. É um momento alegre que você tem o filho, tudo antes, depois, mas depois é algo muito. É um vazio que você sente. A mãe que está passando, né? A gestante e depois do parto. Se ela estiver percebendo que ela está com tristeza, sem vontade de fazer nada, angústia, tem que procurar ajuda. Meu nome é Adriana, tenho 42 anos, tenho 3 filhos. Depois que eu me matriculei para fazer esse curso, aprendi como lidar com certas situações, porque eu tive uma separação recente e com essa separação eu sei que teve muitas consequências no meu filho de 16 anos. E algumas atitudes dele, algumas coisas que ele teve, referente ao comportamento dele, eu pude perceber que ele estava tendo uma depressão. Meu nome é Carmelina, eu tenho 46 anos e 2 filhas. Uma de 18 e a outra de 22. E a de 22 anos nasceu prematura. Aí ela me matriculou no curso do Senac. Mãe, vai fazer o curso de cuidador infantil? Falei assim, tá bom. E aqui no curso, quando entrou na aula de depressão, e quando eu vi os sintomas, o que é uma criança depressiva, o que pode desencadear uma depressão, aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. E eu vi a Carol pequenininha, ela brincava e daqui a pouco ela não queria mais. Aí foi crescendo, 2 aninhos, 3 aninhos, os primos, brincando, se afastava. E ela eu queria tanto proteger a minha filha que eu coloquei ela na escola com 4 anos. Com 4 anos, a professora me chama no colégio porque ela começava a desenho muito escuro, com cores escuras. Aí eu falei assim, nossa, mas eu pensando na época, eu falei assim, nossa, professora, né, deixa ela, é do jeito dela, nada a ver, a criança faz o que quer. E meus irmãos falavam, nossa, mas essa menina é estranha, Eu falava, não é estranha, gente, ela só não quer brincar, deixa ela sozinha, ela tá saudável. Carol, tá tudo bem, tá. A rebeldia dele, o comportamento de se isolar, de falar que todo mundo tá errado, só ele que é o certo, achava que era safadeza, né? Aí procurei algumas ajudas, como o conselho tutelar, alguma coisa do tipo. Participou de oficina de pais e filhos, mas nenhuma assim deu um resultado. E aí agora foi que eu fui ver e perceber o comportamento dele tá a esse nível, entendeu? Só que algumas pessoas também falam que é da idade, mas como eu não tive trabalho com outro, então não sei. E aí eu fazendo esse curso, eu pude perceber que pode ser um pouco de safadeza, mas também tem um pouco da depressão ali. E aí, com 15 anos, ela falou assim, mãe, tu sabia que eu tinha depressão desde criança? Aí eu falei assim, aonde, Carol? Você é uma menina saudável, você brincava, eu só consegui enxergar que a minha filha tinha depressão aqui no curso. Tanto é que eu falei assim, quando eu comentei com ela, ela falou assim, então, eu te falei. E eu me senti muito mal naquele dia. Quando eu saí do curso, eu cheguei em casa e comecei a chorar. Eu abracei ela tão forte, eu falei, me desculpa de verdade, porque eu não percebi.
Para mim, tu era normal, porque comia, corria, mas ela tinha esses momentos dela que ela se isolava. E não adianta perguntar por quê. Hoje em dia eu tenho uma outra visão das crianças. Eu consigo olhar assim para uma criança, eu falo assim, gente, se vocês soubessem o mal que vocês estão fazendo, não faz isso. Não briga na frente, não grita assim com seus filhos. Mas se eu tivesse esse curso antes, seria diferente, né? Tudo diferente. E aí, quando eu lembro assim, eu falo, nossa, tão desejada, tão querida por todos, minha mãe, nossa. E eu fiquei pensando, né? Por que ela nasceu assim prematura? E eu levei um susto. Dia 31 de dezembro eu levei um susto, de 1995. Aí, quando foi dia 4 de janeiro de 96, a minha bolsa estourou em casa. E ela para nascer em março. Aí eu peguei e falei assim, nossa. Eu falei, mãe, estourou. Minha mãe falou assim, nossa. Eu falei, mas não é para agora, só é para março. Ela falou assim, vamos pro hospital. Aí eu fui pra policlínica. Aí falou assim, não, aqui não é aqui, vai nos estivadores. Fui nos estivadores, chegou lá, o médico me examinou e falou assim, não, sua bolsa não tá estourada, tá furada. Me passou a medicação, eu fui pra casa. Aí começou a sair aquele líquido, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Vamos pra Santa Casa. Santa Casa falou assim, não, a sua bolsa não estourou, não, a sua bolsa rompeu sim. Seu bebê vai nascer, nossa. Não tinha noção. Eu falei assim, nossa, vai nascer, tá. Mas não é tempo de nascer. Ah, mas aqui tem vaga pra você, não tem vaga pro bebê. Aí, 5 horas da manhã, saí de casa. Não tava aguentando de cólica. Falei assim, ai não, aquela dor nas costas. A minha mãe falou assim, não, vai, vamos. E aquela líquido saindo. Aí eu falei assim, tá, vamos. 6 horas da manhã cheguei no Guilherme Álvaro, 7 horas a minha filha nasceu. Só que foi assim, quando ela nasceu, aí no parto normal, o médico veio, mostrou ela assim e saiu correndo. Eu olhei aquele olhinho puxadinho assim, aquele cabelinho tudo. Aí eu falei assim, tá. Aí nasceu tudo. Só que aí eu falei assim, nossa, né? Vai pra incubadora, né? Tá bom. Ainda fui pro quarto. E aí eu vi as mães lá no Guilherme Álvaro, tinha 4 camas de um lado e 4 do outro. E eu vi as mães ganhando os bebezinhos chegando, amamentando, tudo. Foi ali que caiu a ficha. Meu Deus, por quê, né? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Ela nasceu com icterícia e ela precisa ficar recebendo a luz. Aí eu vi o olhinho dela toda, não tinha aquela faixa aqui no olho. Não, você pode ver o seu bebezinho aqui na incubadora, mas você não pode abrir, não pode mexer. Só que eu perguntava pra médica, mas o que ela tem? Não, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, ela só nasceu prematura. E eu falei pro meu marido, vai lá, vim aqui, quando eu tava no hospital, falei assim, vai lá e pergunta pro médico se tem algum problema sério. Aí o machorro falou assim, falei com o médico, tá tudo bem, e ela só precisa ganhar peso, só isso. Eu falei, tem certeza? Ele falou assim, porque o meu marido chegou assim, olha, doutor, pode falar comigo, que eu aguento. Eu falei pra ele falar assim, né? Para o médico falar a verdade. E o bebê prematuro, ele precisa de muito cuidado, muito, muito, muito. A médica falou assim pra mim, olha, quando eu fui pra casa, em janeiro, em 15 minutos você mede a temperatura da tua filha. Se ficar 35 graus para baixo, você corre pro hospital. Depois que ela nasceu, eu fiquei sendo acompanhada durante 1 ano no Guilherme Álvaro. Porque tinha que fazer testes com ela sempre. Porque o pescocinho dela era mole, ela não era como as outras crianças, assim, de ter reflexo, tudo. Ele falou assim, vai ter que fazer teste com ela e a cada 15 dias você vem, até 6 meses. Depois de 6 meses ela ia durante 1 mês. Tive muita sorte, porque os bebês nascem prematuros, nascem com um monte de problemas. Eu falei, nossa, graças a Deus ela nasceu prematura, mas ela tá perfeita, todos os órgãos, não tem problema nenhum, não tive pré-eclâmpsia, não tive nada. Pra mim foi um susto. Meu nome é Bianca, eu tenho 20 anos de idade, eu tenho um filho que vai fazer 3 anos, o nome dele é Luke. Durante a minha gravidez foi tudo maravilhoso. Depois que meu filho nasceu, foi a maior felicidade. Mas ele nasceu com um dentinho e não deixaram eu amamentar. Só na hora do parto, que ele mamou um pouquinho, não senti nenhum tipo de dor no peito. Mas falaram que não podia, porque ele poderia broncoaspirar
e aí evitei amamentar. Só que nisso meu peito inchou, ele ficou empedrado e teve fissura e veio a mastite nos 2 seios. E era a maior dor do mundo amamentar. Mas mesmo assim eu segurava, chorava, apertava a mão do meu namorado e segui em frente. Durou mais ou menos 1 mês a dor, né? Depois foi diminuindo, até eu não saber o que era mais a dor no peito. Fiquei 18 dias internada. Acho que depois de se eu não me engano, depois de 1 semana mais ou menos, eu comecei a colocar meu dedinho lá dentro. Ela segurava assim. Ali que eu tive meu primeiro contato com a minha filha. E aí, depois de mais ou menos 1 semana, 10 dias, que eu comecei a amamentar. Eu segurava, colocava num copinho. Mas foi muito diferente da minha primeira e da minha segunda gravidez. Porque a Karime, quando nasceu, foi direto pro... Aí eu falei assim, nossa, que sensação gostosa. Nossa, e ela começou a procurar, assim. Começou a mamar. Eu falei assim, nossa, que gostoso a sensação. Foi totalmente diferente. Meu nome é Arlete, tenho 42 anos. Eu tenho uma filha, de 16 anos agora. Ver a criança, amamentando, olhar para a criança, ter o prazer. Para mim era um mundo bem desconhecido. O mundo do leite materno, vários tipos de leite, várias maneiras de fazer a mamadeira, esterilização, essas coisas todas eu desconhecia. Assim, eu sabia qual a importância do leite materno, porque fui instruída pelo pediatra, só que eu não sabia o tanto de mulheres que têm dificuldade para amamentar, que não é para todo mundo que é tão prazeroso assim. Bem, no começo, quando ficou ferido, quando ficou cheio de pus, eu não entendia por quê. Eu pensava que era pega incorreta. Eu já ouvi o pessoal me metendo medo, né? Falando que, ai, cuidado com a pega, ai, cuidado com isso, com aquilo. Mas eu pensava que não ia acontecer comigo, igual todo mundo, né? Então, eu sou o rato da internet, então eu vivia na internet pesquisando pega correta, que eu acabei aprendendo. E mesmo tendo a pega correta, doía. O leite saía, mas doía por causa da mastite. E só foi quase no final do mês que eu fui procurar ajuda no médico. Que aí ele falou que era mastite. Eu tentei de tudo pra parar a dor, diminuir, até bico de silicone que arrancou pedaços do meu peito. Então, não é bom. E aqui no curso fala sobre isso também, pra gente poder ajudar a mãe, se ela tiver esse tipo de problema, auxiliar ela. Porque o meu, graças a Deus, eu tinha o bico, a minha filha teve a pega perfeita, mas eu não sabia que muitas mulheres não amamentavam por dificuldades. Meu nome é Fernanda, eu tenho 30 anos. Escolhi o curso Cuidadora Infantil para agregar academicamente e também na minha vida pessoal, porque eu pretendo ter filho e por mais que eu tenha experiência com irmãos, com os primos, a gente sempre quer fazer o melhor pra gente também. Eu acho que o que me surpreendeu foi a disponibilidade da turma de interagir, tipo, por mais que alguém tenha mais resistência de não participar, no fim acaba brincando, acaba participando. Tinha gente que nunca deu banho, aceitou dar banho. Aqui tá todo mundo aprendendo junto. A gente é como se fosse uma família mesmo, um ajudando o outro. É um curso que agrega assim tudo, fora o conhecimento, tanto físico também, emocional, o ético, tudo. Tudo que envolve o cuidar da criança e também sempre olhando pro cuidar das outras pessoas, né? Ele vai saber lidar com as situações do dia a dia, né? Porque a gente acha que cuidar de criança é só ir lá, trocar fralda, dar comida. Mas não, é um campo muito grande. Tem coisas que a gente nem sabia que existiam. Eu gostaria de ter feito esse curso, ter conhecido esse curso antes, né, dos meus filhos nascerem. Agora, com o curso, as coisas que eu aprendi, eu posso colocar em prática com a minha pequena de 6 anos e com outras pessoas, né? E tem muitas mães que procuram uma babá pro seu filho e acaba não encontrando. Porque as mães não querem deixar um filho o tempo inteiro numa escola. Elas querem que eles tenham uma vida em casa, que eles vão ao parquinho, que eles tenham um cuidado especial. E
não tem tanta gente qualificada para isso. O Senac é uma escola que é capaz de oferecer esses profissionais que tá faltando no mercado.